Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá! No ar da Nefro Academy, o Nefrotalks. Grande Lucas, já te chamo aí. Opa! Estou contando aqui que a gente está com o Nefrotalks no formato de podcast. Então, para quem quiser acessar, basta clicar no link da bio. Vai lá, se inscreve no nosso canal. Muita coisa bacana sendo publicada aí, resgatando muito do que foi feito aí nesses últimos 2 anos e meio, 3 anos, que o Nefrotalks está no ar. Lucão, obrigado pela presença, bem-vindo. Estava contando aqui para o pessoal que no Nefrotalks a gente, mais do que falar sobre nefrologia, a gente fala de algo mais amplo, né? E oratória, a gente já conversou um pouquinho a respeito do tema, sabe que eu gosto, mas nada como ter um especialista aqui na área, que por acaso é médico. Por isso quando eu esqueço disso. Por detalhe, né, do destino, acaba sendo médico também. Lucão, se apresenta, por favor, aí para a turma. E além da medicina, o cara, além de tudo, é DJ. Vocês veem que assim, a coisa é ampla. A gente, inclusive, pode fazer o convite aqui para vocês estarem conosco junto no dia 23 de setembro, lá no Nefrocardio Metabólico, que vai acontecer aí no Rio de Janeiro. E vai ter um happy hour no final com um bom DJ, me falaram, hein? É isso aí. Se estiver pintando para poder ajudar, tô dentro. Maravilha. Vamos nessa. Vamos lá, conta um pouquinho pessoal. Aí. Bom, como o Netão já me apresentou aí, meu nome é Lucas Campos, eu sou médico, de vez em quando, nas horas vagas. Estou participando aí do time executivo da Nefrotech, da Nefroclínicas, e tenho esse background aí de oratória. Na verdade, nunca foi algo proposital inicialmente, foi o caminho da vida que foi me levando para isso. Eu entrei numa empresa para dar aula de medicina e acabei me apaixonando tanto que tinha um treinamento de oratória bem bacana lá, bem dinâmico, com os professores, todo mundo junto, e a gente participava de mini torneios ali internos, e uma das pessoas participava de um torneio oficial internacional. Ele me chamou para participar, eu entrei, foi muito bacana, consegui levar alguns títulos, peguei aí primeiro lugar no Carioca e segundo no Brasil, tudo em inglês, então foi um desafio muito grande, mas muito legal. Então foi um negócio que eu adquiri a paixão por isso ao longo da trajetória, comecei a estudar, e hoje em dia vejo quanto isso me abriu portas de oportunidade em vários aspectos da vida. Então, acho que esse ponto é bacana aqui para a gente discutir. Obviamente, o público-alvo da Nefro Academy é muito vasto, ele não envolve só médicos, e ouso dizer que, inclusive, tem gente aí que nem profissional da saúde participando, que está tudo bem. Mas eu quero frisar aqui que estudar oratória realmente foi muito útil na minha vida, porque às vezes a gente tem essa impressão, né, gente, que o médico, vamos falar, puxando a sardinha um pouco para o lado, né? Os pacientes às vezes têm aquela impressão, ou melhor dizendo, outros médicos têm aquela impressão de que o médico muito bom, que vai ser bem sucedido, que vai lucrar no consultório, que vai ajudar a salvar muitas vidas, é só aquele cara que estuda muita medicina. E acaba que, na realidade, a gente vê um panorama um pouco invertido disso. Alguns pacientes, que eu não concordo com isso, tá? Mas alguns pacientes têm a visão de médicos que são muito bons simplesmente por serem bons comunicadores, mas na verdade não se atualizam tanto assim. Então a gente vê uma realidade na qual as pessoas que levam a sério essas soft skills, a comunicação, a oratória, por exemplo, acabam prosperando mais do ponto de vista de sociabilidade, de lucratividade, de portas no emprego, justamente por se comunicar bem. Então é óbvio que o meu convite aqui não é estudem oratória e desprezem os conteúdos técnicos, claro que não, mas com certeza dar uma chance para aprender comunicação vai abrir muitas portas de oportunidade para vocês. E é sobre isso que a gente vai bater esse papo dinâmico hoje. Legal demais. Sim, contar um pouquinho também da minha história a respeito de oratória. Eu, até ali pelos idos de 2016, mais ou menos, sempre gostei de falar em público, participei de grupos de teatro dentro da faculdade de medicina, sempre me senti muito à vontade no palco. E aí, certo dia, me chamaram para dar uma aula a respeito. Eu estava começando a estudar ali, aliás, já tinha algum tempo, estudando dieta de baixo carboidrato, e eu malhando numa academia, falei, dá uma palestra desse negócio para a gente? Tranquilo. Montei a palestra, fui lá, dei a aula, achei que eu tinha abafado, né? E aí chamei meu irmão já estudava o tema, falei assim,
velho, gravaram a minha aula, dá uma olhada e vê o que você acha. Assim, não tá uma bosta, tá perto disso. Mas você pode melhorar, você tem potencial. E como assim, velho? Cara, muita técnica por trás de falar para o público, e isso não se restringe exclusivamente para um público grande. Esse público pode ser o seu paciente. Naquele momento ali, ele me despertou um desejo grande de estudar esse assunto, e eu percebi que na hora que você começou a falar, você já colocou para mim talvez uma das coisas mais importantes no que tange a oratória, que é o famoso storytelling. É você contar uma história para entregar uma determinada informação. Como é que você vê o storytelling? Como é que você acha que isso pode ser trazido para dentro da carreira médica, de modo a maximizar ali o encontro, seja ele com o nosso paciente, seja ele com qualquer outra pessoa? O storytelling ele é importante desde a época, literalmente, da caverna, né? Quando a gente descobriu o fogo lá atrás, nossos ancestrais, a gente começou a se reunir, mas ser mais sociável, e possibilitou que a gente começasse a conversar e interagir mais de noite, né? Quando a escuridão dominava. E desde então a gente começou a aprimorar essa nossa habilidade de contar histórias. E hoje em dia, sem dúvida, é uma das ferramentas mais incríveis da comunicação, porque permite a gente persuadir melhor as pessoas e a interagir melhor com as pessoas através do nosso lado mais humano. Então, tem vários exemplos bacanas aqui do storytelling. Eu posso contar um pessoal meu, de um paciente, que eu contei uma história. Eu nem sabia desse negócio, completamente sem querer, não foi nada estratégico, mas eu contei uma história, foi super eficaz. Mas antes de contar essa história minha pessoal, tem um tema que é muito bacana. Eu não sei se vocês já ouviram falar num cara chamado Daniel Pink, que é um best-seller aí de livros de vendas e persuasão. E ele fala de várias coisas interessantes. Uma delas é da importância do storytelling. E uma das aulas, essa foi bacana, que eu apliquei estrategicamente para vender o meu carro. Uma das aulas dele, ele ensina como vender alguns produtos e ele aplica a história, o storytelling, nas vendas. Então foi bacana que ele falou assim, cara, tem várias dicas legais para você vender um produto, né? Uma delas é, por exemplo, você não somente pontuar coisas positivas, que todo mundo faz isso, né? Você vai vender uma bota, você vai falar, essa bota de couro, ela é altamente resistente, ela aquece bem o pé, etc., mas nunca fala nada negativo. Uma das dicas que ele dá é, para você se conectar mais com as pessoas, você precisa ser sincero, e nenhum produto é perfeito. Então, lista um bando de coisas positivas e uma negativa para contrastar, que a pessoa fala, caramba, só isso de negativo? Então, se na hora de vender uma bota, você coloca lá, mas infelizmente só vem duas cores, preto e branco. Só isso de problema? Vou comprar. E uma das dicas que ele dá é justamente sobre storytelling. E na venda do meu carro, eu contei uma história, obviamente junto com todos os aspectos técnicos ali, do carro, da potência dele, de 4 portas, etc. Eu coloquei uma história. E aí ele fala da importância disso, né? Então, no meu caso, eu contei uma história ali, não teve muita graça a minha história, mas o exemplo que ele dá lá foi bacana, que o cara tá vendendo um carro, ele fala que aquilo foi importante para se conectar com o filho dele, que eram os momentos que eles viajavam juntos no final de semana, e começou a listar um bando de coisa técnica. Isso mostra como que a gente consegue se conectar com outros seres humanos através da história. No caso da medicina, eu acho que tem muita coisa bacana para a gente aplicar o storytelling junto ao paciente, e no meu caso, eu fiz isso completamente sem querer e foi muito eficaz. Teve um dia que eu estava no Hospital Federal aqui, no Rio de Janeiro, eu era interno ainda, e eu tinha um paciente que tinha uma neoplasia avançada, infelizmente estava ali perto da beira da morte, né? Estava um estágio muito grave, muito avançado, e ele, por estar muito triste com a situação, não estar aceitando ainda, ele era muito fechado. Então ele tinha um peso muito forte da doença psicologicamente, obviamente porque é trágico, mas por outro motivo, porque não conseguia se abrir, não se sentia confortável de falar com as pessoas. E um belo dia eu cheguei, eu já tinha um pouco de intimidade com ele, eu estava uma semana ali conversando com ele, eu cheguei naquele meu jeitão meio folgado, sentei do lado dele, botei o pé na cadeira de plástico, dei um abraço nele e comecei a conversar. E falei a minha história do tumor que eu tive na perna, e realmente foi a história lá desde meus 3 anos de idade, eu operei 9 vezes, comecei a contar com mais detalhe para ele, e aí foi bacana que na expressão facial dele, a impressão que eu tive foi que ele começou a se conectar mais comigo no sentido de, caramba, não tem essa história de paciente, médico. Eu sou doente, ele que vai me tratar. Cara, todo mundo aqui é ser humano, tá todo mundo no mesmo nível. E eu contando essa história para ele, mostrando a minha vulnerabilidade, ele se sentiu mais confortável de se abrir. E aí foi na hora, assim, deu poucos minutos depois, ele começou a naturalmente contar mais sobre a história dele, sobre as coisas que deixavam ele aflito, sobre os problemas relacionados à neoplasia que afetavam o psicológico dele. Então foi muito interessante que eu, sem querer, estrategicamente, me conectei com o paciente através
do ato de contar histórias. Então, sem dúvida, é uma ferramenta extremamente importante e eu recomendo que vocês estudem um pouco sobre isso para aplicar nas aulas, que uma aula fica muito mais interessante com o storytelling. Para fechar e te dar a palavra, teve uma aula que eu assisti que era de ATLS, e eles contavam ali no episódio do World Trade Center, né, lá em 2011, e mostravam o ataque das Torres Gêmeas e tal, e como uma parcela grande de pessoas morreram, não por conta do acidente, mas por conta dos bombeiros entrarem para ajudar pessoas de maneira inapropriada, sem respeitar ali as regras da TLS e que prevê toda essa lista de condutas. E aí, isso é muito mais eficaz. A pessoa mostrou um vídeo do World Trade Center, dos bombeiros entrando, contextualizou o ATLS através de uma história e entrou no assunto técnico de fato. Isso é muito mais bacana do que fala, pessoal, tudo bem? Boa noite, meu nome é Lucas Campos, blá, 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 meu currículo inteiro. Hoje vamos falar um pouquinho sobre ATLS. Muito bom, muito bom. Cara, assim, tive vários insights aqui enquanto você falava. E algumas coisas que eventualmente você usou de forma medular, outras você pode ter pensado para fazer. Mas uma das técnicas que é muito falada em oratória é trabalhar a curiosidade. Então, quando você falou assim, eu vou contar uma história, depois eu volto nisso. Você deixa uma lacuna na cabeça da pessoa, chega em algum lugar e depois fecha com aquilo. Outra coisa que você falou, uma palavra que você usou, que o médico, de modo geral, ele tem até uma birra, um preconceito, é persuasão. E outra é venda. E o tempo inteiro, não tem muito tempo que eu me convenci do quanto isso era importante. Eu falo isso com meus filhos. Meu filho tem 11 anos, minha filha tem 8. Tem algumas coisas que vocês têm que aprender. Oratória é uma delas, venda é outra. E a venda passa muito por essa persuasão e a gente persuade o tempo inteiro, né? Seja no trabalho, seja em casa, com sua esposa, com seu filho, com seus familiares, com seus amigos. Então, isso é muito importante. E o terceiro insight que eu tive nisso que você falou é pensar no seu público. Seja ele um grande público, uma plateia, seja o paciente que está sentado na sua frente. E fazer aquilo que, tecnicamente, o pessoal da psicologia chama de rapport, né? Que é literalmente criar essa conexão que pode vir, por exemplo, através de uma história, mas pode vir através de movimentos. Pode vir através de um toque, de um abraço, de um olhar, né? De você posicionar de uma maneira tal. Então, acho que a gente tem aí pelo menos 3 bons assuntos para explorar. E eu queria começar por esse último. Como é que o profissional da saúde, e aí não estou falando só do médico, que é um profissional do conhecimento, mas é um profissional que cuida de gente. Como é que ele pode aprimorar isso, visto que, de modo geral, isso não é ensinado na faculdade? Só para a gente esmiuçar melhor a pergunta. Isso que você diz é o que exatamente? É a oratória como o rapport. É como é que você pensa na pessoa com quem você está falando? Porque o médico é aquele cara que normalmente ele chega e ele, por vezes, ele mantém uma distância. É aquele... Ele está no Olimpo e a pessoa está aqui embaixo. E ele não esquece que ele pode tocar, esquece que ele pode falar eventualmente como a pessoa está falando, ter algum tipo de comunicação não verbal com ela que faça com que ele enxergue e se abra de uma maneira tal que facilita muito mais, em última análise, a melhora daquela pessoa. Existem várias maneiras de a gente se conectar melhor com as pessoas, né? Tem dicas gerais que a gente pode aplicar numa sala de aula, por exemplo, ao ensinar alunos, e tem outras que são um pouco mais específicas, com interações mais individuais, como uma consulta médica, por exemplo, né? Aí, puxando a sardinha para o segundo exemplo, né, uma consulta médica, tem algumas dicas que são básicas, mas que muita gente esquece, da importância de cumprimentar apertando a mão, ou dando um abraço, tiver mais intimidade, a importância do contato visual com a pessoa, de sorrir, é uma linguagem universal, não importa em que país você esteja, sorrir é sempre um ato de se comunicar e criar sintonia com alguém, ser muito paciente, né? Ter a noção clara de que aquela pessoa não tem todo o background conceitual e know-how técnico que você tem, então na hora de se explicar, ter muita paciência e empatia de se colocar no lugar daquela pessoa, porque ela está fragilizada, e ouvir e aprender novos conceitos no momento frágil é mais difícil. E você está sempre evitando também jargões técnicos, palavras que aquela pessoa não vai conseguir ali, enfim, compreender. E eu gosto muito, particularmente, acho muito eficaz, eu estar sempre perguntando mais do que de fato falando, que é uma estratégia clássica de psicanálise, enfim, e de bons líderes, né? Bons líderes. Até você comentou isso numa reunião recentemente, não foi? Cara, um bom líder está sempre te perguntando, não dando ordem, como é o clássico chefe ali. Então, eu acho que isso dá para ser aplicado também, não só para você conhecer melhor o paciente,
mas também para ele se sentir ouvido. Porque quando você pergunta, obviamente, ele responde e é ele que está falando e você pratica a escutatória, né? É um ponto ali que você frisou no chamado ali da nossa discussão aqui. Que, só mudando um pouco de assunto rápido, falando dessa questão da escutatória, cara, é incrível. Teve um estudo que foi muito bacana, também desse Daniel Pink, que mostrou como as pessoas gostam e precisam se sentir ouvidas. Eles separaram 2 grupos de garçons, tá? A interação agora não é médico-paciente, é garçom-cliente, tá? Mas 2 grupos de garçons, num determinado restaurante, um complexo de restaurantes. O grupo A do garçom, que era 50-50%, tá? Metade-metade. O grupo A simplesmente ouvia o pedido do cliente. Ah, gostaria de um bife com batata frita e molho e tal. Ok, e anotava e ia lá buscar. O segundo grupo fazia exatamente a mesma coisa, só que repetia as palavras do cliente. Ah, então o senhor quer um bife com batata frita, com molho e tal. Beleza. Cara, só isso. O estudo foi só isso. Quanto que você acha que foi a diferença? Pode chutar. Quanto você acha que foi a diferença entre o percentual de gorjeta? Essa galera recebeu gorjeta, ok. Essa aqui recebeu mais gorjeta, obviamente, que sentiu ouvidos. 10%, 15%, o que você imagina? Cara, eu vou exagerar porque, pelo seu Aí tu vai me ferrar, pô. 50%? Boa, exagerou um pouco. 70%. Cara, isso é bizarro. Simplesmente que o garçom repetia a palavra. Então, assim, isso mostra pra gente o quanto que seres humanos gostam de se sentir ouvidos. Então é muito importante que na nossa consulta a gente esteja o tempo todo perguntando, não só como tática de anamnese, para entender e destrinchar ali a sintomatologia do paciente, mas para que ele crie uma conexão com ele. Ele se sinta ouvido, ele saiba que pode confiar em você. Porque quando isso acontece, é o caminho natural para que ele passe a ouvir as suas ordens do ponto de vista médico. Porque, por mais que seja um pouco intuitivo a gente pensar, cara, olha só, eu estudei 10 anos, 6 de medicina, 4 de especialização, eu leio artigo todo dia, é óbvio que quando eu chegar numa consulta, o paciente que está ali pagando para me ver, ele vai confiar no que eu falo. Cara, não é tão óbvio assim, não. Muitos pacientes não aceitam o que você fala, não tomam remédio, não aderem à terapia, justamente porque não vê muita credibilidade, persuasão, confiança naquilo que você falou. Então é super importante a gente criar esse canal de sintonia entre médico e paciente para que a sua prescrição, a sua conduta terapêutica tenha uma aderência muito maior. Porque agora ele se sentiu ouvido, ele confia em você, ele não só se conectou contigo do aspecto técnico, do tipo, esse cara tem credibilidade, como do lado humano também, ele quer o melhor para mim, eu posso confiar em cada palavra que ele está falando. Então, em resumo, eu acho que tem muitos aspectos importantes aqui na criação da sintonia. Uma das dicas eu já citei aqui, mas tem várias outras que a gente pode esmiuçar melhor. Mas você falou que tinham 3 assuntos legais que você teve de insight, né? Essa é a primeira, né? É porque se eu deixar, eu vou me perdendo, aqui falando meia hora. E eu acho que pode ficar tranquilo que está super bacana. O outro é persuasão, que é um negócio que você já começou de uma certa maneira, porque é muito, muito ligado, né? E a persuasão, na cabeça do profissional, do afegão médio, não, eu não posso persuadir, isso é ruim. Não, persuasão não é algo ruim, principalmente quando você leva a pessoa a fazer algo que, em tese, é bom para ela. Seja tomar um remédio, seja passar a fazer atividade física, seja comer direito, né? E a gente pode fazer isso no one-on-one, você pode fazer isso de uma forma macro, né? Quando eu comecei a estudar esse tema, principalmente porque eu comecei a palestrar muito Brasil afora, eu aprendi que um palestrante, ele leva 3 coisas. Ou ele educa, ou ele diverte, ou ele inspira. E que essas 3 coisas podem andar juntas. Então, que o tempo inteiro você tem que olhar para aquelas pessoas que estão ali, entender qual que é a média e conversar com elas de uma maneira tal que elas levem alguma coisa disso para casa. E eu comecei a estudar para ser um palestrante, mas eu comecei a ver que aquilo tinha espaço dentro do consultório. Então, esse exemplo do garçom que você usou, tem um livro que eu gosto demais, que é o Armas da Persuasão, do Cialdini, que ele usa exatamente o garçom que deixa uma balinha na hora que ele vai deixar a conta lá. E isso aumenta a gorjeta. Por quê? Porque aquilo gera um gatilho de reciprocidade junto àquela pessoa. Como é que você, na hora que você está trabalhando a sua oratória, você trabalha se é que você trabalha algum conceito de persuasão de forma proativa? Porque, óbvio, muitos de nós já fazemos isso de uma forma não intencional, mas é possível fazer sem isso ser alguma coisa, sem que isso seja inadequado, né? Vamos tirar essa imagem da persuasão como sendo algo ruim, na essência.
Muita gente confunde, né? Acho que o conceito de persuadir alguém é ludibriar, enganar, Isso. convencer alguém através de estratégias sujas, né? Para fazer aquilo que você quer que ela faça. Ok, algumas vezes realmente vários políticos fazem isso muito bem, inclusive, mas, cara, não é a definição de persuasão, pelo contrário, né? A gente usa muita persuasão e deve continuar usando, até pelo ponto que você citou, a gente está vendendo o tempo todo, né? A gente vende ideias todos os dias, seja para convencer o filho, a esposa, o médico, a paciente, o tempo todo a gente está com essas interações persuasivas e de vendas. No caso específico aqui de relação médico-paciente, mais uma vez voltando para esse assunto de a importância de fazer perguntas, uma das estratégias que eu gosto de utilizar na medicina é o que chamam de entrevista motivacional. Eu vou dar um exemplo primeiro. A galera que está no chat aí, tem alguém que não é da área da saúde? Escreve aí pra gente. Escreve aí pra gente. Ó, eu não sou da área da saúde, estou aqui de penetra, está super bem-vindo, inclusive. Eu gostaria que tivesse alguém, tá? Não é uma crítica, não. Quero que tenha alguém. Eu puxo a sardinha para outros tipos de exemplo. Mas vamos lá. Em relação a... Eu vou trazer um exemplo genérico primeiro, que acho que fica mais fácil de entender. Você citou aí da questão dos seus filhos, né? Você quer ensinar vendas, persuasão desde cedo. Tem um tipo de pergunta que é muito simples, é quase parecido com o NPS ali, né? De 0 a 10. Você pergunta o seguinte: de 0 a 10, qual é a sua vontade de fato de fazer tal coisa? E é tal coisa que você quer trabalhar ali naquele momento. Então, você está com o teu filho, por exemplo, e você quer que ele arrume o próprio quarto. Você quer que ele arrume. Não é ele que quer, mas você está tentando persuadi-lo a fazer isso. Ok. E aí você senta com ele num momento de muita paciência, depois que ele se exercitou, ele liberou bastante energia, e conversa com ele e fala: filho, eu sei, eu entendo, isso não é uma atividade que você gosta de fazer, mas de 0 a 10, qual é o seu ímpeto para começar a testar se vai rolar arrumar seu quarto? Ah, pai, sendo muito sincero, eu odeio esse negócio. Eu diria que é 2 em 10. Por mim, eu nem arrumava meu quarto. E aí, qual é a conduta, normalmente, quando a gente quer convencer alguém, persuadir alguém de fazer alguma coisa, e aquela pessoa diz que não tem vontade de fazer aquilo que você quer? Você fica chateado. Pô, filho, 2 em 10? Cara, eu falo contigo há 2 anos a importância de arrumar teu quarto. A gente tem várias broncas, de de castigo 50 vezes. Pô, tu quer me falar que é 2 em 10? Você faz o contrário. Caramba, filho, você disse 2 em 10? Eu jurava que ia ser 0. Você não disse 0 ou 1. E aí agora, naquele breve intervalo de tempo, ele está buscando argumentos voláteis que talvez um dia fizesse ele arrumar o quarto. Ah, pai, eu disse 2 e não 0 porque, sei lá, teve um dia que eu fui chamar a Fernanda aqui para fazer um trabalho em grupo e morri de vergonha porque estava um caos no meu quarto. Ou teve um dia que eu tinha que entregar um dever de casa no dia seguinte e não consegui, porque eu não achei. Então, caótico estava aqui. Beleza, é isso que você vai trabalhar. Você vai trabalhar nesses pontos que incomodaram o teu filho e não naqueles pontos que você julga como são os corretos. Ah, é importante arrumar o quarto. Por quê, pai? Ah, porque é bom ter uma casa limpa e arrumada. Cara, esse argumento que conversa com a criança. Porra! Não. Isso é importante para você, cara, não para ele. Não se dane quando tá arrumado. Entendeu? Então, puxando aqui pro lado do paciente, é a mesma coisa. Você é um cardiologista. Você quer convencer o paciente a parar de fumar. Cara, a tendência é que a gente entupa ele de argumentos médicos, científicos, estatísticos. Não, porque o cigarro tem chance de aumentar a pressão arterial, dar um infarto, AVC, blá, blá, blá. Então você começa a cuspir goela abaixo argumentos que para você são importantes. Ok, nesse caso, para a sociedade são importantes, são verdades absolutas. Mas não é isso que talvez, naquele momento, ele esteja preparado para ouvir ao ponto de persuadi-lo. Então, na comunicação, você tem sempre que tomar cuidado com algumas coisas. O que será que a pessoa está querendo ouvir? O que será que é mais persuasivo de eu usar como argumentação para convencer aquela pessoa? E uma outra pergunta é, será que ela está no tempo apropriado para ouvir aquela coisa? Então, nesse caso da medicina, você pode perguntar para a pessoa qual é a vontade dela de parar de fumar. E quando ela der uma nota baixa e você perguntar as argumentações, ela pode buscar na cabeça dela: olha, doutor, teve um dia que eu fui numa festa, ia dar um beijo em alguém e não ficaram comigo porque eu estava com mau hálito de cigarro ou porque o meu dente estava amarelo. Para aquela pessoa, para aquele momento, a tua estratégia de persuasão para fazer ela parar de fumar, na hora que você for usar argumentações, cara, você foca no dente, você foca no hálito, que são coisas que realmente o cigarro atrapalha, e que para ela, naquele momento, são mais persuasivas, não mais importantes, mas mais persuasivas do que da câncer, da infarto, aumenta a pressão. Por mais que seja óbvio que isso é mais importante do que dente amarelo. Então, é muito importante, para fechar aqui a linha de raciocínio, que a gente tenha a habilidade empática de literalmente se colocar no lugar do outro, para processar as informações não com o teu cérebro, com o teu mindset, mas com daquela pessoa.
E aí, quando você descobre isso através de perguntas, você direciona a tua estratégia de argumentação para aquele caminho, e não para o teu de que dá infarto, hipertensão, AVC, etc. Maravilha. Algumas pessoas responderam aqui, ó. Sou, mas não sou. Deixa eu ver aqui. Sou, mas não sou, é ótimo. O famoso, eu estou fazendo faculdade, é isso? Boa. Tem algum exercício com um deles aí, manda bala. Enquanto isso, eu vou pegando mais algumas coisas de você aí. Eu acho que o tema, ele merece assim, bastante destaque. A gente trabalhou no Nefro Expert, que foi feito em Curitiba, e isso foi super bem visto pelos participantes. Afinal de contas, de modo geral, o profissional da saúde... O Rubem Alves fala que muita gente procura cursos de oratória e poucos procuram de escutatória, né? Na medicina, eu acho que nem o de oratória a turma se preocupa em fazer. E talvez por isso a gente entre em muitos desses congressos e acha um porre. Porque literalmente as pessoas não sabem, elas sabem muito, mas por vezes não sabem transmitir aquela informação. Eu comecei algum tempo atrás, Lucas, a me interessar muito por filosofia, por N razões. Percebi que ali tinha um alicerce de milênios e que a gente precisava, e no caso eu precisava, entender um pouquinho daquilo ali, porque eu conseguiria trazer muita coisa para o dia a dia. Eu me vi de frente da retórica aristotélica. E a retórica aristotélica tem vários mecanismos de persuasão, você tem várias possibilidades, como pausas, anáforas, perguntas, que facilitam essa persuasão e, em última análise, acabam facilitando a transmissão da mensagem que você quer levar. Você acaba usando alguma coisa nesse sentido para maximizar o conteúdo que você está levando para as pessoas? Talvez não nesse sentido aristotélico, porque, ao contrário de você, eu não estudei essa parte mais filosófica, apesar de eu gostar também. Mas não é uma área que eu mergulhei a fundo para ler. Mas tem algumas estratégias que têm muito a ver com criar sintonia, com persuadir pessoas, com vender ideias, que não necessariamente são relacionadas a palavras, como eu citei agora. A entrevista motivacional é uma pergunta que eu faço, então é uma conversa muito baseada nas palavras e nas características da voz, não tanto em linguagem corporal. Tem algumas dicas, agora mudando um pouco para linguagem corporal, que eu gosto muito de utilizar. Tem também de questão de oratória falada, né, da parte da palavra, que eu aprendi, eu não sei se vocês já ouviram falar, é um site tipo Netflix da vida, chamado Masterclass, que você paga uma assinatura e você consegue ali assistir alguns cursos de pessoas renomadas. Então, assisti o Top 1, treinador de cachorro, para aplicar as técnicas para adestrar cachorro. Assisti negócio de culinária. Então, estou meio maluco, vejo um pouco de cada coisa. E, obviamente, vi essa parte de liderança, de persuasão, de oratória. Lá, inclusive, que eu vi esse exemplo do 70% a mais de gorjeta do Daniel Pink. Inclusive, recomendo. Para mim, esse foi o melhor. E teve um que é de um cara chamado Chris Voss, que é um negociador do FBI. E ele... Cara, olha só. Persuadir paciente é super importante. Mas imagina tu estar no telefone com um terrorista que está com a C4 para explodir um prédio gigantesco. Cara, ali a persuasão é na veia. Então, assim, é um cara ensinando para a gente algumas estratégias que a gente pode usar para se conectar melhor com essas pessoas, que são super bobas e dá para a gente aplicar agora, a partir de hoje, no nosso dia a dia. São 3. Uma que eu gostei bastante chama The Last 3 Words. Ele fala que você deve, para se conectar mais com as pessoas, repetir as últimas 3 palavras ou 3 palavras do meio da frase que a pessoa utilizou para se conectar mais com ela. Então, eu de vez em quando uso isso, que é, você está conversando com alguém e aí você repete 3 palavras do discurso dela, meio que numa forma de pergunta, para justamente criar aquele mesmo gatilho que o garçom criou no cliente, de eu estou me sentindo ouvido. E quando a gente se sente ouvido, a gente não só tem vontade de falar mais, como a gente se conecta mais com as pessoas e, consequentemente, a gente ouve mais o que as pessoas têm a dizer. Então, essa estratégia eu gosto muito de utilizar, que é, de vez em quando, no discurso, você repetir 3 das palavras que a pessoa utilizou. Tem outra que é parecida. É você chegar para a pessoa e falar assim, não, Lucas, você repete as 3 últimas palavras que a pessoa fala e dali você segue o discurso. Sim, exato. Exatamente. Daqui a pouco. Não agora, mas daqui a pouco eu vou usar contigo, você nem vai perceber. E é curioso que ele faz uma prática ao vivo. E ele pega uma pessoa, cara, ele só conversa com a pessoa usando essas 3 estratégias, que é repetir as 3 palavras, labeling, que é você categorizar uma pessoa. Então, sei lá, você está falando aí sobre medicina, e aí você fala que vai ter um evento de nefrologia e que vai ter DJ de música eletrônica. Aí eu falo,
realmente, né? Você parece ser um cara que gosta de música. Então eu te categorizei como alguém que gosta de música. E isso naturalmente faz falar, realmente, cara, eu gosto muito de música, eu tocava piano quando era criança. Então ele usava repetir as 3 últimas palavras, labeling, que é categorizar a pessoa, e a outra era ele repetir a linguagem corporal. Então eu tô conversando aqui contigo, daqui a pouco você coça a barba, eu espero uns 3, 5 segundos, vou lá e coço a barba também. Óbvio que eu não vou ficar te imitando como um macaco de imitação, mas essas repetições, tanto de palavras quanto de linguagem corporal, por mais que você conscientemente não perceba, você se sente mais conectado com a pessoa. Isso é muito eficaz quando você quer usar mais estratégias de persuasão. Sei lá, vou pedir um aumento salarial para o meu chefe. Então, a forma como eu repito, chama mimicking, né? Eu repetir as ações corporais dele, repetir as 3 palavras, categorizar, ele faz isso com uma pessoa aleatória. Somente isso. Ele não conversa com a pessoa, ele repete as 3 palavras, ele categoriza ela, você realmente parece uma pessoa que gosta de tal coisa, e ele imita as expressões corporais. Cara, ele fica muitos minutos conversando, e é só a pessoa falando, ele só fazendo isso, só a pessoa falando, só fazendo isso. Ele não puxa um assunto, ele não dá uma opinião, ele não faz uma pergunta, ele só faz isso. Então, assim, incrível. Essas técnicas eu particularmente gosto de utilizar. De vez em quando eu esqueço, essas não estão medulares em mim ainda, muitas já ficaram, porque eu treinei muito, mas essas ainda não estão medulares, mas às vezes que eu usei esse propósito, realmente eu vi funcionar. Então é muito interessante. Mimicking, last few words, labeling. São as 3 que o Chris Voss lá do FBI recomenda fazer para criar mais sintonia com as pessoas. Bem legal, bem legal. Boa dica, essa eu não conhecia. Vou treiná-las. A Ana Jupira, eu vou usar isso com o Júlio. O Júlio é o filho dela, amigo meu. É isso aí. Não fala que eu ensinei, não, hein? Ô, Lucas, me conta uma coisa. Mudando um pouquinho, a gente saindo aí da seara do consultório e indo para um ambiente que muitas das vezes o médico é colocado para dar uma aula, seja num congresso ou eventualmente dentro do hospital que ele trabalha. E ali eu acho que a gente tem o cenário perfeito, por exemplo, para um nervosismo e para uma palestra que pode ser algo que 1 mais 1 vira 3 ou se transforma literalmente aquilo ali em 0. Como é que uma pessoa que não está treinada, como é que ela pode se preparar? Primeiro, do ponto de vista emocional e segundo, do ponto de vista de preparo da apresentação daquilo, já vou te dar um spoiler daquilo que eu acho, de não querer matar o assunto naqueles 15, 20, 30 minutos que lhe foram dados. No sentido de querer estender mais aula? De querer esgotar literalmente, né? A pessoa quer falar tudo sobre determinado assunto. Se a gente ficar aqui, a gente tem cerca de 1 hora para conversar sobre oratória. A gente poderia conversar 5 horas. Se a gente quisesse, a gente poderia levar muito mais tempo do que aquilo que a gente vai conversar. Só que dentro de um cenário de palestra, principalmente dentro de um congresso, a gente vê vários atrasos, muito porque a pessoa ela não está confortável, se empolga e ela não está confortável. Não, ela precisa mostrar aquele dado, ela precisa que a pessoa veja aquilo que eventualmente para ela é super importante, mas para a audiência é tão porre. Isso, inclusive, né, é um problema que eu tenho. Deixa eu contar uma história pessoal aqui. Essa questão de torneio de oratória, eu estou contando aqui as vitórias, né? Fui campeão carioca, segundo lugar brasileiro, mas teve derrota também. Teve uma vez que eu perdi. E sabe como é que eu perdi? Justamente por isso. Eu sou um cara que fala muito, gosto muito de falar, gosto muito de trazer exemplos, ficaria contigo aqui por dezenas de horas falando sobre o assunto, só que num campeonato tem tempo para as coisas, né? E são muito rígidos com isso. Então eu participei de um torneio de oratória em inglês, que eu estava falando sobre física, que é o assunto que eu puxei lá, que eu gostava na época, eu ainda gosto muito. E aí, eu tinha... Cada dia que eu converso com você, eu descubro uma coisa completamente inesperada. Os caras malucos, né? Eu tenho um Einstein tatuado aqui. Não dá pra te tirar. Eu tenho um Einstein tatuado aqui. E aí eu montei um discurso super bacana e tal. Só que eles me deram, assim como todo mundo, de 5 a 7 minutos. Esse campeonato tinha esse timing. E dava uma gordurinha ali de 30 segundos. Ou seja, 4,5 a 7,5 era o limite do limite. Cara, eu cheguei, eu não tinha treinado muito o tempo do meu discurso. Eu sabia o que eu ia falar, todos os tópicos, na hora eu desenrolaria, mas o tempo eu não treinei. E esse tipo de coisa você tem que treinar cronometrando, né? Você errar ali 1 segundo do limite dos 30, já era. Obviamente eu não fiz isso, cheguei lá, e aí eu fui vendo as pessoas apresentarem. E aí eu era, sei lá, o 4º a apresentar. Foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro. Eu falei assim, cara, meu discurso tá longo demais. Não vai dar 7,5 nem a pau. Eu tava uns 10 minutos.
eu lembro que eu fui para o banheiro, que era um lugar que eu tinha mais concentração ali, sem pessoas falando, fui para o banheiro, peguei o celular, comecei a ler meu discurso, falei, cara, o que eu vou cortar daqui? Cortei. Beleza, agora eu tô pronto. Cheguei lá na frente, apresentei. Desclassificado. Menos de 4 minutos e meio, cortei coisa demais. Fiz 4h15, cara. O negócio... Cortei tudo no discurso. Então, assim, é muito importante que a gente... Isso eu aprendi na marra, né? É muito importante que a gente se prepare para uma apresentação, inclusive em relação ao tempo. Porque não... Eu sei que é um pouco chato isso, né? Às vezes a gente quer falar muito sobre o assunto. Pô, você tem 30 minutos para falar de diabetes. Cara, fica 10 horas falando de diabetes. Você vai em 30 minutos. Então, assim, quando o evento te limita o tema e o tempo de uma forma obrigatória, cara, não tem jeito. Você tem que se adaptar a isso. Não cabe a você mudar isso. Você tem que aceitar aquela condição. E aí você precisa treinar de forma cronometrada. Então, respondendo a sua segunda pergunta primeiro, antes da gente entrar no nervosismo, essa questão do preparo da aula tem várias formas de a gente fazer. A gente pode... Eu, particularmente, no início, gostava muito de treinar as coisas de maneira segmentada. Então, assim como numa arte marcial, você não vai chegar numa luta treinando no primeiro dia o combate com a pessoa. Você vai treinar o alongamento, você vai treinar, às vezes, até a respiração, a forma como você anda para frente, para o lado, para o outro, a esquiva, o movimento do braço. Depois começa, então, você treina as coisas de forma fragmentada. Isso seria muito eficaz se as pessoas aplicassem também para a oratória. Lucas, como assim treinar as coisas de forma segmentada? Cara, existem muitos assuntos da oratória. Você pode treinar a linguagem corporal do tronco para baixo, da cintura para baixo, da cintura para cima, da forma das expressões faciais. Você pode treinar as características da voz, o volume, o tom, a inflexão, várias coisas, o ritmo da voz, a pausa. Você pode treinar exatamente o seu roteiro. Como é que eu vou iniciar o discurso? Quais são os ganchos que eu vou usar? Como é que eu vou finalizar o discurso? Você tem que treinar os aspectos de nervosismo, porque a gente vai entrar daqui a pouco em detalhe nisso, mas que por mais que a gente não consiga controlar o nervosismo, não está na tua mão, né? Você não consegue desativar 100%, mas você consegue aprender quais são as demonstrações que uma pessoa nervosa tem durante uma apresentação. E aí, quando você aprende quais são essas características de alguém nervoso, você pode, mapeando isso, de propósito, evitar. Só que pensa comigo, Neto. Você, que não é uma pessoa treinada em oratória, está ali apresentando pelas primeiras vezes na sua vida. Cara, você tem que se preocupar com a posição do teu pé, da tua mão, do teu tronco, como você fala, as palavras que você vai utilizar, os jargões técnicos, como é que você inicia, quais os ganchos, como é que você finaliza, se você está com aspecto de nervosismo ou não, contato visual, como é que você... Cara, é muita coisa. Então não dá para simplesmente vou lá e vou fazer. Realmente, tem pessoas que têm ali o que chamam de dom, enfim, uma facilidade maior. Eu, se fosse começar a jogar futebol, para virar o Neymar, eu precisaria de uns 700 anos de treino. Eu teria morto antes disso. Assim, mas com oratória foi mais rápido. Então, tem sim uma questão pessoal ali de quase... Não é um imprinted DNA, como acontece nos cães, mas é uma coisa ali meio interna, né? Quase com um dom ali, uma coisa pessoal da pessoa. E quando a gente fala de nervosismo especificamente... Deixa eu só fazer um comentário antes de você entrar no nervosismo, porque eu acho que isso é muito importante. Eu acho que tem que ficar para as pessoas que, por mais que você não vire o Neymar da oratória, um pouco que você estuda, você já é muito melhor do que a maioria. Você vai para um percentil muito alto, porque como a régua está baixa, e pouca gente estuda isso, literalmente você sai de um limbo e as pessoas começam a olhar para você de forma diferente e de repente falam assim, nossa, como você fala bem? E às vezes é porque é a colocação da voz, às vezes é simplesmente por ter ensaiado, né? Por ter literalmente falado assim, não, eu quero entregar essa mensagem, e não eu vou contar tudo do que é diabetes. Não, eu quero contar que esse negócio mata. Essa é a mensagem que eu quero deixar na aula, né? Ela tem que ser uma provocação, um estímulo para a ação, e não algo que vai zerar aquele assunto. Desculpa te cortar, mas já fiquei É isso. E no preparo de uma aula, como eu disse, eu gosto de treinar as coisas de forma segmentada. Então, linguagem corporal, características da voz, as palavras que eu vou utilizar, o roteiro que eu desenhei. E o meu roteiro, antigamente, eu gastava muito tempo pensando em tudo, escrevendo tudo, e, naturalmente, eu tinha que memorizar quase tudo para falar. Para mim, foi péssimo. Tem gente que funciona, tá? Se eu tivesse que fazer um discurso, sei lá, uma propaganda de marketing de 15 segundos, eu decoraria tudo. Beleza. Mas um discurso de 10 minutos, de 20 minutos na aula de 1 hora, cara, se você decorar, você tá fadado a fracasso ali, né? É muito difícil. Então, o que eu particularmente gosto de fazer é um roteiro em tópicos. Então, eu sei a ideia central,
E como eu já treinei oratório o suficiente, eu não preciso gastar energia e foco dos meus neurônios pensando, caramba, quando eu for falar tal coisa, como é que eu vou gesticular com a mão? Porque isso já virou medular, de tanto que eu pratiquei lá atrás. E aí eu tenho espaço mental suficiente para focar em, cara, como é que eu vou criar um gancho de uma coisa para outra? Como é que eu vou... Qual pergunta que eu vou fazer agora? Qual exemplo que eu posso dar nessa questão que eu acabei de explicar? Qual analogia que eu faço ali para a pessoa entender e fixar aquele conteúdo de forma mais eficaz? Qual história que eu vou contar? Qual piada que eu vou inserir para tornar a aula mais leve? Então, quando você treina essas outras coisas, te dá o espaço para fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo de maneira eficaz. É como dirigir, né? Puxando aqui um linguajar mais técnico, cara, você tira as atividades do córtex e joga lá para os núcleos da base. Você automatiza aqueles movimentos. Então, quando você está dirigindo, como é que é a história? Você está no carro ali, você está focando em como é que eu vou olhar para os retrovisores, passar a marcha, putz, você tem que apertar com o pé esquerdo a embreagem. Pô, passam-se alguns meses, está super habituado com aquilo que você dirige comendo batata frita, conversando com o teu amigo, com fone de ouvido em reunião. Caos total. Não deve fazer isso, mas a gente acaba fazendo. Então, assim, a gente consegue manejar. Cara, Mas... você me fez uma lembrança aqui de... Quando eu comecei a estudar esse negócio, eu logo em seguida fiz um curso de apresentações, né? E eu percebi que montar slides era muito mais do que ter um slide legal. Ele tinha que conectar com aquilo que você estava falando. Então, eu lembro que certa vez eu adorava fazer no Keynote, colocar a tela pegando fogo. Aí eu lembro do meu irmão falou assim, what the fuck, velho? Por que você tá colocando essa porra pegando fogo sem nada a ver, velho? Assim, e aí eu falei, cara, toda razão. Mas ele falou, olha que legal. Se você vai contar alguma coisa que é do passado, a hora que você coloca algo, que você puxa o slide, faz assim com a mão, o slide vem como se estivesse voltando. Isso é uma comunicação não verbal que às vezes as pessoas não percebem, a grande maioria inclusive, mas que transmite algo para o subconsciente que as pessoas falam, oh, que legal, a coisa faz um sentido muito maior. Eu acho que é muito disso que você está falando, né? De aproveitar momentos específicos ali para dar uma interectada ali na comunicação como um todo. Esse é até um assunto que a gente pode mergulhar depois. Nessa aqui não vai dar tempo, infelizmente, mas slide é um assunto super importante, né? Eu, hoje em dia, né, eu não mergulho disso não, tá? É uma pena isso, mas eu fiquei tão chato, sem querer, fiquei tão chato com esse negócio de apresentação de slide. Cara, eu paguei um curso de ultrassom, uns anos atrás, eu abandonei o curso, era insuportável, o slide todo amarelo, com palavras pretas, não tinha uma foto, eu não tinha prazer nenhum em estar ali naquela aula, cara. Eu ficava incomodado de uma forma muito intensa, entendeu? Eu não queria ter essa característica, mas assim, é muito importante que a gente valorize o slide, porque ele tem que ser, obviamente, ele nunca é mais importante que o apresentador, que é o oratório, mas ele tem que ser tua muleta, ele tem um elemento visual que vai estar norteando e ajudando com essa outra forma de linguagem para as pessoas entenderem o que você está falando, né? Você está juntando ali dois sentidos importantes. Você está falando, então as pessoas estão ouvindo a audição, e você está mostrando visualmente algo que as pessoas estão vendo. A chance de fixar aquele conhecimento é muito maior. E essas técnicas são super legais, de usar uma firula ali uma vez ou outra. Não recomendo fazer isso muito, porque acabam desviando a atenção, mas uma vez ou outra para chamar a atenção, super legal. Não, e isso que você está falando, eu faço muita analogia, isso aprendi muito com retórica aristotélica. Eu, para quem me conhece, quem me acompanha aqui no Instagram, sabe que eu gosto muito de um bom vinho e gosto de cozinhar. Quando você pega, por exemplo, uma boa picanha e coloca um vinho branco com ela, a coisa vai brigar. Não significa que o vinho branco seja ruim e que a picanha seja ruim, mas eles brigam. O slide ele tem que vir para somar. Ele não, eu falo, tem certas pessoas que é melhor não ter slide. Não coloca. Não coloca e fala. Coloca um flip chart e escreve se você quiser. Faz muito mais sentido. Então, a hora que a pessoa coloca que aquilo ali não pode ser algo que seja mais importante do que a oratória dela, que chame mais atenção do que ela, não. É como você bem disse. Se for usar como muleta, não pode ser algo que te impeça de andar. Porque senão a coisa trava. A gente estava voltando aí para a questão do nervosismo. Boa. Antes de se falar do nervosismo, o Edu Rocha comentou aqui que, para mim, o estudo do ambiente é tão importante quanto preparar o texto, o reconhecimento do gramado. Foda. Perfeito. Cara, isso, o Neil deGrasse Tyson, não sei se já ouviram falar, que é um astrofísico super renomado, ele, toda vez que é chamado para apresentar em algum lugar, ele faz uma série de perguntas.
cara, quem são as pessoas que estão lá? Qual o grau de escolaridade? Qual a idade, mais ou menos? Quantas pessoas são? Qual é o ambiente que eu vou estar? Quanto tempo eu tenho para falar? Uma porrada de coisas interessantes. Você consegue mapear quem são as pessoas, justamente, voltando lá atrás do que a gente falou, para conseguir adaptar o teu texto, a tua linguagem corporal, os teus exemplos, as tuas histórias, as tuas piadas, de acordo com aquele público. Então é fundamental a gente conhecer o gramado. Eu fico super chateado quando eu sou chamado para dar uma palestra em algum lugar ou tocar em algum lugar, eu pergunto quem é o público-alvo, né? E as pessoas não sei, não sei responder. E isso acaba atrapalhando um pouco a forma, e aí tem que se fazer essa adaptação em tempo real. Às vezes funciona, às vezes a gente dá uns vacilos, mas é sempre bom conhecer o gramado antes de rodar a bola do jogo, com certeza. Mas vamos lá, falando aqui sobre nervosismo. Eu gosto de dividir a aula de nervosismo, que geralmente dura 1 hora e pouco, mas que eu vou resumir em 5 minutos, em 3 partes. A primeira delas é a ativação do sistema nervoso autônomo ao nosso favor. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que, cara, a gente vai ficar tenso. Nem que seja minimamente, algum grau de ansiedade ali a gente vai ter. A gente está com um holofote na cabeça, um bando de gente olhando pra gente, falando às vezes para pessoas até renomadas, no caso de congressos, profissionais especialistas naquela área. Então, rola uma tensão, por mais que você seja um expert naquele assunto. E você tem que estar muito claro na tua cabeça, aceitar o fato de que você vai ficar nervoso. Se eu vou ficar nervoso, como é que eu uso essa ativação incontrolável do sistema nervoso autônomo ao meu favor? Então, esse é um assunto que é relevante. O segundo tópico é, beleza, eu não consigo zerar o meu nervosismo, voluntariamente falando, mas eu consigo usar algumas técnicas para reduzir essa ansiedade. Esse é outro assunto. E o terceiro assunto, que para mim é o mais importante do nervosismo, é, ok, já entendi que usar o sistema nervoso autônomo ao meu favor é importante, já aprendi que não dá para zerar o nervosismo, mas dá para reduzir a ansiedade através de algumas técnicas, que são, inclusive, até individuais, algumas pessoas funcionam, outras não. Mas o principal é, eu consigo não parecer nervoso. Eu consigo fingir que eu não estou tenso. E é isso que importa para a tua audiência. Ninguém está ligando se tu está batendo 200 batimentos por minuto, se está suando frio, se tuas pernas estão tremendo. Se ninguém perceber isso, você não perdeu credibilidade. E está tudo bem. Então, esse é o grande charme da oratória. Cara, o Bono do YouTube fala que até hoje, toda vez que ele sobe no palco, ele fica nervoso. O cara apresenta décadas, cantor famosíssimo. Tu acha que eu não vou ficar nervoso? Claro que eu vou. Então, eu foco muito nesse terceiro episódio aqui, que é o que eu vou mergulhar melhor agora, que é justamente de como a gente não evita parecer nervoso, né? Como a gente finge que não está tenso. E aí, o principal desse ponto é a gente conseguir entender quais são as características que uma pessoa ansiosa, nervosa, tensa durante uma apresentação acaba transparecendo. E aí a gente consegue mapear de linguagem corporal, né, cabeça, tronco, membro superior e membro inferior. E a gente consegue ver que tem vários... Eu vou mandar um vídeo aqui. Não dá para colocar link aqui, né? O pessoal no Instagram não consegue clicar, né? Não consegue. Tem um vídeo que é muito bacana. Depois cara. A gente coloca nos comentários. Tem um vídeo que é muito bacana, que é do... Vale a pena contar essa história para puxar a sardinha para as características do nervosismo. É um debate presidencial, acho que foi um dos primeiros que foi televisionado, foi entre Kennedy e Nixon, nos Estados Unidos. Cara, incrível. O vídeo do debate, você vê qual a diferença da linguagem corporal, da serenidade, da calma ou do nervosismo entre Kennedy e o Nixon. E nesse dia, como contam as histórias, o Nixon ele não estava, de fato, tão nervoso assim com o discurso. Ele tinha tido uma lesão no joelho, que estava incomodando ele, estava com dor, obviamente também estava tenso, e isso mudou completamente a expressão como ele falava com as pessoas. E aí você vê no vídeo que ele pisca demais, ele está o tempo todo desviando o globo ocular, né? É uma característica clássica de quem está nervoso. Você, quando era criança, tomava um esporro da sua mãe, você olhava nos olhos dela ou você olhava para o chão? Óbvio, para o chão, não é confortável. Então, ele desviava o globo ocular, ele pendulava de um lado para o outro, como se ele quisesse fugir daquele ambiente ali, mas não pode. Ele cruzava as pernas. Então, tinham várias características que as pessoas olhavam e falavam... Porque qual é a ideia desse assunto, pessoal? Por mais que a gente não seja um expert de oratória para reconhecer todos os aspectos do nervosismo, o nosso cérebro percebe subconscientemente vários deles e conclui como diagnóstico: esse cara está nervoso. Logo, ele não passa credibilidade. Logo, eu não vou acreditar no que ele está falando. E você sai da aula com a percepção de, eu não gostei tanto assim. E às vezes você não sabe dizer o porquê. E foi por isso. Pô, mas o cara é renomado, o cara estudou em Harvard. Tudo bem, mas eu não sei, eu não gostei tanto da aula assim.
Então, essas características entre o debate do Nixon e do Kennedy foi muito interessante, porque o Nixon estava muito tenso e ele demonstrou isso com a linguagem corporal. E aí, qual foi a pesquisa que fizeram? Pegaram o público-alvo que assistiu ao debate televisionado, preto e branco na época, e falavam: Ô Neto, você que viu lá o debate, cara, quem que você acha que vai ganhar? As pessoas falavam: Kennedy. Estava muito mais preparado que Nixon. Nixon estava nervoso demais. Agora, a pesquisa feita da galera que ouviu ao rádio, não viu a apresentação, não viu a linguagem corporal de nervosismo, Nixon vai ganhar. As ideias, as propostas deles são muito melhores. Cara, é incrível isso, né? Que Então, massa. se o cara perdeu um debate presidencial por conta da oratória, pô, se isso não te convenceu que esse assunto é importante, Cara, eu não sei mais o que convence. muito bom. Esse eu quero ver. Incrível. Depois passa e a Vou gente te vai mandar. colocar aí nos comentários. Aqui, estamos caminhando para o final e eu queria levantar contigo o seguinte. Pessoa que está nos assistindo aqui agora, nunca estudou o tema, tá depois de descobrir que ele pode perder um debate presidencial se ele não entender da temática. Vamos começar. Qual que é a dica que vem assim, até de forma medular para ti? Assim, cara, começa por isso. Qual que é o insight que você dá para essa turma? Eu me inspirei muito, eu sempre me inspiro muito em pessoas. Então, figuras que representam, né? No caso, eu citei o Neil deGrasse Tyson sobre física, que é um cara que eu acompanho sempre, o Daniel Pink sobre grandes pessoas. Então, eu me espelho muito em grandes exemplos. Simon Sinek, enfim, várias pessoas que são estudiosos em temas relacionados à liderança, oratória, eu gosto muito. O que eu particularmente recomendo, que funcionou muito bem para mim, foi, cara, se eu quero aprender como falar bem, tem várias formas de fazer isso. Posso comprar um livro de oratória, posso fazer um curso de oratória. Mas, para mim, o primeiro passo que funcionou muito foi: eu quero ver como que pessoas que falam muito bem falam em público. Eu comecei a assistir aquele o TED Talks. Cara, e comecei a reparar por que essa palestra foi tão legal. E aí eu vi que várias das vezes foi porque o exemplo, a analogia que ele citou, a história que ele contou foi muito boa. Num momento de uma explicação complexa, ele conseguiu tornar aquilo mais leve, porque ele contou uma piada. E aí eu comecei a perceber, cara, existe estratégia nesse negócio. E o assunto ele pode ser muito mais palatável e admirável e compreendido, não somente por conta do assunto per si, mas sim da forma como ele foi ensinado pra gente. E a forma como ele é ensinado pra gente tem técnica para fazer esse troço. Não é só o cara fala bem, você fala bem, natural dele. Não. Por mais que possa ser natural, existem técnicas. E se existe técnica, você que a princípio não é tão bom, pode se tornar um bom orador. Então, resumindo, o que funcionou muito bem para mim em ordem cronológica? Primeiro, eu me inspirei em pessoas, comecei a assistir grandes oradores, e tem vários. Martin Luther King era muito bom, o Steve Jobs da Apple, sensacional. Né? O vídeo dele da inauguração do iPhone, fantástico. A sincronia com os slides, inclusive, muito bacana. Então, esse foi o primeiro passo. Depois, eu acabei tendo que aprender na marra, porque eu virei professor e depois eu comecei a treinar os professores. E aí eu comecei a ler alguns livros, do TED, inclusive, também. Li bastante livro do TED, muito bom. E comecei a fazer alguns cursos específicos. Né? A própria Jaleco, na empresa que eu trabalhava, tinha um curso de oratória. E tinha um cara que eu até te mandei recentemente, né? Um tal de J.P. Phillips, que é um grande orador também. Então, o curso, para mim, funcionou legal. Mas acho que o primeiro passo é você perceber através de grandes exemplos o que aquele cara está fazendo diferente, porque isso desperta o interesse genuíno e faz com que você busque esses conhecimentos através de livros e cursos, etc. Eu vou até dar uma dica dentro disso que você falou. Eu também sou fã do TED Talks, aprendi muito com isso, e tem um especificamente que é o livro do Carmine Gallo, onde ele vai colocando algumas palestras do TED, e no tema do livro ele vai literalmente explicitando o porquê aquela palestra em si foi tão boa, o que ela tem de especial. Então você não precisa descobrir, aquilo já está ali mastigado para ti. Então, Carmine Gallo, TED Talk, vale a pena demais, aprendi muito. E tem um outro cara, um brasileiro, não sei se você conhece esse, chama Johnny Galvão. O cara, ele montou uma empresa de apresentação que ficou famosa, que é a Soap, lá em São Paulo. Falar. SOP, né? Isso, exatamente. E ele tem uma apresentação que está no YouTube, que chama O Menino que Não Tinha História. Acho que é um negócio desse tipo. Onde ele, durante 30 minutos, ele dá uma aula contando a história dele, de como dar aula. É um negócio assim,
e literalmente você tem vontade de aprender, falar, não, eu quero fazer o que esse cara está fazendo. Então, a oratória é muito mais do que simplesmente falar bem, é algo que encanta, que inspira. Então, fica muito essa dica aí para vocês. Para fechar, nada a ver com oratória, um livro, qualquer um, não precisa ser de oratória. Cara, pô, eu vou puxar pro negócio nada a ver. Vai entrar Tem em coisa problema. Eu quero isso mesmo. Eu quero o Sistema 1 falando. Cara, eu gostei muito de um... É porque eu não sou muito leitor, tá? Eu sou mais de vídeo, vejo muito curso. Mas eu gostava muito de livros de física, que falavam sobre a teoria de relatividade, essas questões de tempo, de Einstein, é um negócio que me interessa muito. Mas não tem nada a ver com aqui. Essa pergunta me pegou despreparado. Tô tentando puxar um livro aqui de medicina, de oratória, mas... Não precisa. Eu gostava muito de ler livros de física teórica. Matemática eu acho um saco, mas física teórica eu gostava muito, dos conceitos todos. O famoso cada doido com sua mania, como bem minha mãe já dizia. Muito bom. Exatamente. Segunda nessa linha, se pudesse jantar com alguém, vivo ou morto, quem seria? Caraca, boa. Stephen Hawking seria uma pessoa morta que eu jantaria com prazer. Sabe que eu encontrei Stephen Hawking? É mesmo? Eu morei na Inglaterra e eu estava em Oxford. E aí ele passou do meu lado, assim, eu estava com uma brasileira que não o conhecia, eu fiquei louco com aquilo. E ela não tinha a menor ideia de quem que era aquela pessoa. Cara, realmente de uma história brilhante, né? Bem legal. Einstein também, com certeza. Terceira, se você pudesse mandar, agora não é mais Twitter, né? Agora é X. Se você pudesse mandar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas que temos no mundo aí, direto ao ponto, que seria? Cara, sem querer puxar essa sardinha aqui para o momento que a gente está vivendo, mas com certeza seria algo voltado da importância da comunicação. Sem sacanagem, de verdade. Porque isso é um negócio que não só eu sei que é importante para a humanidade como um todo, que grande parte dos conflitos não existiriam se a gente se comunicasse bem entre pessoas, e porque, pessoalmente, para mim, abriu muitas portas de oportunidade. Isso que você citou, Neto, de estar ali numa aula, as pessoas falando, caraca, você fala bem. Cara, eu lembro que na especialização de clínica médica, cara, eu fui montar algumas aulas ali, eu, sem sombra de dúvida, era com certeza a pessoa que menos sabia medicina daquela sala. Pô. E os caras, os staffs, ficaram encantados. Pô, você sabe muito, não sabia muito não, é simplesmente que eu falei muito bem. Então, assim, é muito importante, cara. E você lidar com pessoas, você inspirar pessoas, você liderar pessoas, tem tudo a ver com comunicação. E eu tô onde eu tô no quesito de oportunidade de emprego, cara, não foi tanto de questão técnica de, fiz a pós, não sei o que, não. Foi simplesmente por tratar bem as pessoas e por levar a sério a comunicação. Então, de verdade, do fundo do coração, recomendo muito que as pessoas gastem um pouquinho de tempo mergulhando nisso, que com certeza vai abrir muitas portas de oportunidade. Não sei se é do seu tempo, não, mas é famoso chacrinha. Quem não comunica, se trumbica. Você lembra? Não, é do meu tempo. Lembra disso? Não é do seu tempo, pois é. Grande agora, comunicador brasileiro. Lucas, obrigado. Foi show de bola. Tenho certeza que a turma aí aproveitou demais. Se você quiser assistir mais Nefrotalks, a gente tem agora o podcast. Basta você se inscrever no canal YouTube, Spotify, Deezer. Deixa lá no nosso consolidador o número de estrelinhas, porque isso dá relevância para o nosso podcast. A gente fala não só de nefrologia, mas de temáticas que acreditamos serem extremamente importantes para qualquer pessoa, quanto mais um profissional da área de saúde. Se vocês quiserem participar do Nefrocardio Metabólico, últimas vagas, 23/9 no Rio de Janeiro. Eu convido-os para, depois do evento, a gente vai ter um happy hour com um DJ de música eletrônica, assim, que a gente está trazendo a peso de ouro. Obrigado, Neto. Valeu pela oportunidade. Obrigado. Um beijo para a galera aí que assistiu a gente até o final. E contem comigo. Se for para chamar aí para participar, estou dentro. Sou um grande apaixonado aí pela Nefroclínicas. E tem muito assunto bacana, tanto de medicina, de oratória, qualquer coisa relacionada ao bem-estar do paciente que a gente pode estar conversando aí. Tem uma mesa redonda com esse rapaz aí, Eduardo Rocha. Dos maiores oradores que eu conheço. Então, já tá na minha cabeça aqui alguma coisa, vai rolar. Galera, grande abraço. Dele lá no Jaleco. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!